Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos para você o programa Voz da Igreja. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco, obrigado por nos assistir. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja traz à tona as belezas da nossa Igreja Católica. Bebendo da fonte, convido você a visitar comigo um texto de São João, onde Jesus estabelece um mandamento novo e veremos por que novo. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco daquilo que posso dizer as repercussões da Assembleia dos Bispos a partir de um bispo que participou da Assembleia. É importante nós sabermos exatamente como as coisas aconteceram por lá. Uma igreja em caminho, temos muito para nos alegrar e temos 2 romarias a fazer. Fique conosco. Obrigado por estar mais uma vez conosco. O programa está começando para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, nesse tempo precioso, bendito da Páscoa do Senhor, quero convidar você a mergulhar mais uma vez no mistério da Sagrada Escritura. Cristo vive e nós com Ele. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Cristo, portanto, é o centro, o alvo da nossa fé, o autor e o consumador dela. Por isso, nosso olhar se volta para Cristo, o vivente, aquele que venceu a morte e reina vivo, reina de pé, o Cordeiro imolado que reina de pé. Por isso, quero convidar você a beber mais uma vez desta fonte que é o Evangelho de João. Vamos partilhar o texto do capítulo 13, versículos 31 a 35. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Meu irmão, minha irmã, estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João, o capítulo da ceia. A ceia que se estende do capítulo 13 ao capítulo 17 e que termina com aquela bela oração sacerdotal do capítulo 17. Estamos aqui ainda no capítulo 13. Jesus, como diz o texto de João, que tendo chegado a sua hora e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ali ele então se abaixa, toma a bacia e a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Um texto e um evento que nós visitamos há pouco tempo na liturgia e na memória da fé, naquela bela Quinta-feira Santa que abria o nosso tríduo pascal deste ano. Estamos ainda aqui no capítulo 13, portanto. E estes versículos que lemos nos colocam diante do mandamento novo, que também lá naquela Quinta-feira Santa, no início do tríduo pascal, nós rememorávamos. Naquela quinta-feira falávamos da instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento novo. E aqui nos detemos então, nesse domingo pascal, nos detemos sobre o mandamento novo que o Senhor Jesus deixa aos seus.
E é muito importante que nós entendamos exatamente aquilo que está aqui como último versículo, e talvez seja aquele que nos impulsione a tomar a sério este mandamento novo. O versículo 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus. 2 pontos. Se tiverdes amor uns para com os outros. Aqui então estamos falando de algo que distingue, que identifica, que torna conhecido aquele que pertence a Jesus. Estamos aqui, portanto, no momento em que Jesus, de fato, tendo saído Judas, o traidor, então Jesus ainda revela aos discípulos que estão com ele no contexto da mesa, revela a eles a glória que será colocada sobre ele. O Filho é glorificado, o Pai é glorificado no Filho, o Pai vai ser ainda mais glorificado e vai atrair sobre si o próprio Filho, como de fato atraiu, e vai glorificá-lo logo e glorificá-lo em plenitude. É Jesus então que revela, portanto, o desfecho final da sua história, o desfecho final da encarnação, o desfecho final do seu mistério de entrega e de amor, de um amor que, como lembra o início do capítulo 13, que vai até o fim. Tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim. E para dizer como Paulo, até a morte e a morte de cruz. Então aqui estamos diante de Jesus, ciente, como lembra o 4º Evangelho, ciente do que acontece com ele. E aqui certo de que a glória do Pai será colocada novamente sobre ele, a glória da qual ele se despiu, sem se despir da sua natureza divina, mas da glória da qual se despiu para estar no meio da história dos homens. Essa glória agora é restituída pelo Pai, que atrai e glorifica em si mesmo o seu Filho amado. Este é o contexto em que Jesus, ciente do seu mistério, avança para o mistério da ceia, para o mistério da paixão e da crucificação e para o mistério da vitória e da ressurreição, o mistério de um túmulo vazio que inaugura um novo jeito de estar presente. É exatamente isso que temos tentado responder ao longo do caminho pascal até aqui. O Senhor não está no túmulo, está onde? E fomos respondendo nestes últimos programas e a partir dos textos da liturgia de cada domingo pascal. Neste domingo pascal, podemos mais uma vez nos perguntar: onde está o Senhor? Já que não está no túmulo, já que o túmulo está vazio, já que ele ressuscitou, como disse, onde podemos vê-lo? Onde podemos experimentá-lo? Onde ele está? A resposta deste domingo pode ser esta: Jesus está no amor que circula entre os discípulos, que se amam como foram amados. Como foram amados pelo Mestre Jesus, que os amou primeiro e os amou apesar da dúvida, apesar do caminho difícil e gradativo de compreensão do seu mistério, que os amou apesar da traição, da negação. Este amor de Jesus, que tocou cada um dos discípulos, também tocou a Judas, como tocou a Pedro, a Tomé, a Filipe e a outros que tiveram posturas humanas e de fé, que nós, olhando de longe, diríamos que, nossa, como assim? A esses todos Jesus amou. E quer agora que este amor que brotou do coração dele na direção dos discípulos, este amor agora circule entre os discípulos. Como eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto saberão que sois meus. Podemos responder, meu irmão, minha irmã, que podemos ver o ressuscitado naqueles que, sendo do Senhor, pertencendo ao Senhor,
se esforçam para, na vida cotidiana, nas relações de cada dia, na igreja, no trabalho, nos outros espaços pelos quais esses discípulos circulam, seja na direção dos outros discípulos do Senhor, seja na direção de qualquer criatura humana, esses discípulos conseguem expressar o amor fecundo de Jesus. Um amor que cuida, que perdoa, que zela, um amor samaritano, misericordioso, hospitaleiro, um amor que não inveja, um amor que não compete, um amor que olha para além das aparências, um amor que se preocupa com as pequenas coisas, um amor que não se esquece da importância e do valor da vida e da história do outro. Esse é o amor que deve circular entre nós. E deve ser um amor de tal quilate que quem nos vir possa perceber que somos de Cristo, porque conseguimos fazer circular entre nós um amor que nos remete a Cristo e que deixa transparecer os sentimentos próprios do coração de Cristo. Aqui não estou falando de um amor metafísico, de um amor meramente espiritual ou sentimental. Estou falando do amor de Jesus, que toca, que se aproxima, que toma a causa, que não deixa sofrer, que ameniza tanto quanto pôde. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que deve circular entre nós, na medida com que fomos amados. Aqui está o novo. É novo não porque é amor. O amor é tão velho quanto o mundo. O novo do mandamento está na medida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O como é a medida. Não é amor pequeno, miserável, insignificante, miúdo. Não. É o amor com que fomos amados. Aquela é a medida de amor que deve circular entre nós. Isso vai depender de esforço, de mística, de oração, de experiência de fé. Esse amor é a medida que deve ser a nossa medida. O amor com que fomos amados é nessa medida que nós somos chamados pelo Senhor a também amar. Amai-vos como eu vos amei. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos há uma semana do término da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. A Assembleia terminou no dia 10 de maio. E queria, neste programa, neste bloco, também fazer repercutir algum elemento, alguma análise pessoal daquela grande e bela Assembleia de mais de 300 bispos. Quero partilhar com vocês aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, aquilo que de fato vivemos ao longo daqueles 10 dias, posso dizer, cansativos, empenhativos, mas 10 dias maravilhosos. 10 dias de uma belíssima convivência. Por isso, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a me escutar com atenção, de modo que neste bloco você, a partir da experiência de um bispo que esteve dentro daquela assembleia pela 7ª vez, você possa de fato levar e plantar no seu coração elementos bonitos que brotam desta Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. O Brasil tem o maior episcopado do mundo. É a maior conferência episcopal do mundo. Nessa Assembleia éramos mais de 300 bispos. Mais de 300 bispos. E ali estávamos os bispos diocesanos, os bispos auxiliares, alguns bispos eméritos que podem participar da Assembleia, podem participar das discussões, só não podem votar as matérias, os eméritos, mas eles podem participar do processo dos grupos, podem usar o microfone, podem apresentar emendas aos textos, só não podem votar. Isso faz parte do estatuto e do regimento também da nossa Assembleia Geral. Mas ali é um momento belíssimo de convivência. Estávamos bispos do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. E ali no café da manhã, no almoço, nos encontros de grupo, durante a assembleia, nós podíamos conversar, partilhar, perguntar o nome, perguntar como está a diocese, quais são os problemas, as dificuldades. Ali, de fato, nós conhecemos a Igreja do Brasil. Ali é um belo momento, uma bela ocasião de visibilidade da Igreja que somos. Cada bispo levando consigo as suas esperanças, as suas alegrias, as suas vitórias, mas também levando consigo as suas dores, as suas labutas, os seus sofrimentos. De fato, nós temos uma presença muito bonita e fecunda da Igreja Católica por esse imenso chão brasileiro. Bispos que estão em grandes cidades, mas também bispos que estão em cidades menores, estão em dioceses profundamente marcadas pela seca ou pelo latifúndio, dioceses onde estão muitas tribos indígenas ou belíssimas expressões da natureza, dioceses marcadas por uma capacidade bastante bonita e generosa de conseguir os seus recursos para a missão, dioceses profundamente marcadas pela pouca condição de se manter a ponto de precisarem pedir ajuda aqui e acolá a uma diocese vizinha, dioceses que de fato não têm condições de educar e de acompanhar o processo de formação dos seus futuros sacerdotes e por isso recebem ajuda de outras dioceses que permite, portanto, essa ajuda a garantir a formação sacerdotal dos seminaristas. Há muitas e belas partilhas. Partilhas humanas, partilhas financeiras. Temos padres do Sul que trabalham em missão no Norte e em outras regiões do país. Temos seminaristas do Norte e do Nordeste que estudam com bolsas oferecidas pelas faculdades católicas do Sudeste, do Sul, enfim, temos belas experiências de partilha. Aquela assembleia, de fato, expressa a beleza, a grandeza
da nossa Igreja Católica no Brasil. Nessa Assembleia de 10 dias, nós nos ocupamos de um tema muito importante, que nós chamamos as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. São diretrizes. É um documento, portanto, que vai ajudar as dioceses a organizarem os seus planos locais, diocesanos, através dessas diretrizes gerais. E o foco das diretrizes gerais deste ano foi exatamente a evangelização no mundo urbano, na realidade urbana. E é interessante perceber que o urbano e a mentalidade do urbano não estão mais localizados nas áreas centrais das cidades, mas o jeito, a mentalidade, os recursos, a mídia, a tecnologia, as posturas urbanas estão também dilatadas para as periferias e para as comunidades rurais, de modo que estamos, digamos assim, entre aspas, numa aldeia global urbana. E é importante perceber que esse mundo urbano, com a sua mentalidade, com os seus hábitos, com os seus valores ou pseudo-valores, esse mundo urbano é para nós um grande desafio. Um desafio que toca o relógio, já que em muitas situações, o relógio não funciona igual, nem mesmo para uma mesma família. Há quem trabalhe de manhã, há quem trabalhe à tarde, há quem trabalhe à noite, há quem estude em turnos diferenciados. Aquele momento, digamos, de relógio, onde poderiam estar todos juntos, praticamente não existe mais em todos os lugares. Percebemos também grandes tempos que o urbano vai também, digamos assim, nos roubando, tempos gastos lá na locomoção, nas distâncias, nos percursos que devem ser feitos de um lugar a outro. Há trabalhadores que precisam tomar 2, 3 ônibus para ir ao trabalho e para voltar dele. Há um trânsito que de fato vai se tornando cada vez mais confuso e lento. Então, temos vários agravantes que vão colocando também para a ação evangelizadora elementos que precisam ser reconsiderados. Para além desses elementos ligados ao tempo e à geografia, podemos também pensar, e isso é muito mais grave, digamos, nos contextos, nas mentalidades, no jeito de ver as coisas, ver a natureza, ver as pessoas, ver o outro. Estamos diante de desafios humanos, desafios econômicos, desafios sociais, desafios religiosos, num grande espaço onde as religiões às vezes disputam pessoas a partir do discurso, a partir da oferta, a partir das promessas. Enfim, estamos num mundo bastante eclético, esta é a palavra, bastante diversificado. E aí, nesse mundo que nós precisamos anunciar Jesus Cristo, precisamos levar as pessoas a uma experiência, a um encontro com Cristo, e este encontro com Cristo, essa experiência de Cristo que vive, precisa suscitar um coração missionário que fale de Cristo, que leve Cristo e que queira conformar-se a Cristo. Então estamos diante, portanto, de desafios pastorais grandes, graves, desafiadores do ponto de vista de estratégias e de metodologias pastorais. Isso foi importante e o documento haveremos de também estudá-lo aos poucos aqui nesse programa, a partir de pequenos números, a partir de elementos importantes ou centrais. Queremos também nos próximos programas e ao longo do ano irmos tratando também aqui de conteúdos deste documento, das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019-2023. Mas também nos ocupamos nesta Assembleia das eleições que escolheram a nova presidência e também os presidentes das 12 comissões episcopais, mais aquele bispo que representa a nossa conferência no CELAM, que é a Conferência do Episcopado Latino-Americano. Então, aqui nos ocupamos de escolher a presidência, o presidente, 2 vice-presidentes e um secretário-geral.
Aqui, o nosso olhar, a nossa eleição recaiu sobre Dom Valmor Azevedo, o arcebispo de Belo Horizonte, e digamos, e eu digo pessoalmente, que ficamos felizes com a escolha desse homem. Um homem capaz de dialogar, de escutar, um homem que tem a sua capacidade intelectual, a sua capacidade humana, o seu coração pastoral. Portanto, nesse momento, a CNBB precisa deste perfil, que foi exatamente percebido e colocado sobre o nome de Dom Valmor Azevedo. Esperamos que esse homem aberto ao diálogo, capaz da argumentação, capaz da interlocução, de um coração também hospitaleiro, misericordioso, samaritano, que esse homem seja capaz então de dar à nossa conferência a visibilidade e a importância que ela tem. Também os outros membros da presidência representaram o Brasil, um vice-presidente do Sul, um vice-presidente do Norte, um secretário do Rio de Janeiro. Isso ajuntou, portanto, o Brasil inteiro na cara desta presidência. E as 12 comissões. Das 12 comissões, apenas 3 bispos foram reconduzidos. Então, as outras 9 comissões têm 9 carinhas novas que vão ajudar nos muitos trabalhos pastorais da nossa conferência. Reze para que a nossa CNBB possa ser presença profética, testemunhal, no meio de um mundo bastante eclético e que precisa de um testemunho bonito dos seus pastores. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, temos muitas alegrias para partilhar. Nesta semana, vivemos a celebração dos 60 anos de instalação da nossa diocese. Foi uma semana intensiva, bonita, celebrativa, onde pudemos contar com a presença de bispos que passaram por aqui, que são originários dessa diocese e trabalham em outros lugares, bispos também amigos da nossa diocese, o bispo da nossa igreja irmã em Tefé, Dom Fernando. Foram celebrações bonitas, onde cada irmão bispo pôde celebrar com uma das nossas foranias e portanto, presidir a nossa alegria, o nosso júbilo pelos 60 anos da nossa igreja. E na sexta-feira, 17, nosso arcebispo metropolitano, agora presidente da Conferência Nacional dos Bispos, celebra conosco e faz festa também com a nossa igreja, que nasceu boa parte da Arquidiocese de Belo Horizonte, lá em 1958, 59. Então nos alegramos também com a presença de Dom Valmor, nosso metropolita, e agora presidente da nossa Conferência Episcopal Brasileira. Mas quero convidar você ainda, meu irmão, minha irmã, depois dos festejos por aqui, entre nós, com as nossas foranias, na nossa catedral, quero convidar você para ainda fazermos romeiros por 2 vezes nesse caminho futuro. No dia 25 de maio, nós vamos ao Santuário Nacional de Aparecida. E ali, junto da Mãe Aparecida, o bispo, sacerdotes, representantes das nossas comunidades, vamos rezar. Vamos agradecer a Deus pelo caminho percorrido e vamos nos colocar à disposição de Deus para o caminho que segue, para continuarmos sendo uma igreja missionária, profética, samaritana, amorosa, onde tentamos, na nossa medida humana,
fazer crescer o reino de Deus entre nós, anunciando Jesus, levando a uma experiência profunda de Deus, que dê sentido e levantamento às vidas que estão aqui nesse pedaço do Brasil, que é a Diocese de Divinópolis. Então, no dia 25 de maio, fazemos-nos romeiros e vamos ao Santuário Nacional de Aparecida, e você é nosso convidado. E no dia 29 de junho, o último sábado de junho, vamos ao Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade, para também agradecermos ao Senhor mais uma vez, através da Virgem Santíssima, pelo caminho pastoral, evangelizador, diocesano que nós construímos aqui nesse pedaço da igreja. Venha participar conosco. Vamos à Aparecida, vamos à Serra da Piedade, juntos com a Mãe, na direção do reino de Jesus, que nós precisamos fazer crescer sempre mais entre nós. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.